Ok, então, como eu falei para vocês, a forma de medição é utilizando sensores desse tipo, né? Nós temos vários modelos com vários objetivos específicos. Então, entre eles, nós temos aqueles que são destinados à medição da radiação por componentes, ou seja, separado em componentes de ondas curtas e ondas longas, e aqueles que foram destinados para a obtenção somente do saldo, porque para o experimento em questão só interessa o saldo de radiação. Por exemplo, o que eu estou estudando na Caatinga há um tempo, e agora estou dando uma reduzida e possivelmente vou focar em outras pesquisas na minha vida. Eu comecei minha carreira de pesquisa estudando mudanças climáticas usando dados meteorológicos, né? Então, meu objetivo era entender se essas possíveis mudanças climáticas já estão em curso. Então, eu peguei dados desde o início da série aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e analisei comportamentos dessa série, comportamentos estatísticos e pronto. Esse foi o meu mestrado. Foquei muito em mudanças climáticas. No meu doutorado, eu já fui para sensoriamento remoto e a parte mais experimental, né? A parte mais de campo, com experimento em bananeiras, né? Plantas, né? A cultura da bananeira, no Ceará, melão, no Rio Grande do Norte, e alfafa, que é uma gramínea, né? Na verdade é utilizado para ração animal lá nos Estados Unidos. Então, o foco já foi trabalhar com manejo de água na agricultura irrigada, por sinal. E aí já passei a trabalhar muito com manejo de água, com sensoriamento remoto para isso. E depois de uma parte do meu doutorado, eu fui para a questão mais ambiental, de monitoramento ambiental, também com medição de campo e sensoriamento remoto. E aí, quando eu entrei em recursos naturais, eu me deparei com outra realidade, que é a realidade de orientar alunos com background, né, com formações bem diferentes da minha. Para vocês terem ideia, eu acho que eu orientei enfermeiro, orientei, o que mais aí? Orientei geógrafo, e sempre trabalhando com outras áreas de pesquisa, que me fez abrir a mente para procurar outros tipos de estudos, outras parcerias e assim sucessivamente. Então, hoje eu estou trabalhando com esse tipo de experimento, né, finalizando o que eu me propus a fazer em estudar a Caatinga, oferecer alguns resultados para a comunidade científica que não tinha disponível ainda, mas não pretendo continuar, né? Então, já estou focando em outro tipo de estudo, outro tipo de análise. Então, nesse caso, para aqueles que trabalham especificamente como eu trabalhei, não era necessário todas essas componentes que são medidas nesse sensor aqui, por exemplo. Com esse, eu já conseguiria obter o saldo de radiação e, consequentemente, o objetivo que me interessava. Só que, em modelos climáticos, modelos ambientais, conhecer essas componentes separadamente, ou seja, o que a atmosfera emite, o que a superfície emite, o que está chegando proveniente do Sol, o que é refletido pela superfície, o albedo, tudo isso é importante de ser utilizado como dado de entrada nesses modelos. Por isso que eu resolvi trabalhar com toda essa gama de informações, essa quantidade de dados diferenciados, para poder alimentar esses modelos. Mas quem não precisa, está trabalhando aí, por exemplo, com manejo de bacia hidrográfica, o monitoramento de bacia hidrográfica, para encontrar o saldo de radiação, um sensor mais simples desse é suficiente. Resolve o problema para saldo de radiação. Ok? Bem, então, vamos lá para o efeito da mudança do uso da Terra no balanço de radiação. Isso é importante.
Por exemplo, a retirada da vegetação e a exposição desse solo, ele gera alguns impactos imediatos no balanço de radiação. Primeiro, retirada da vegetação aumenta a albedo, porque você expõe mais o solo e a vegetação que absorvia grande parte dessa radiação de ondas curtas que chegava, ela é agora não mais absorvida por essa radiação e encontra um solo nu e, consequentemente, esse solo reflete mais radiação. Agora, você pode tirar a vegetação e ainda deixar uma certa cobertura de solo, mas mesmo assim essa cobertura do solo ela ainda reflete mais do que uma vegetação mais robusta, mais alta e tudo mais. E além de aumentar o albedo, ou seja, diminuir o balanço de radiação de ondas curtas, porque quando você aumenta o albedo, você reflete mais, consequentemente você fica com menos radiação de onda curta, você aumenta a temperatura da superfície. Ou seja, a maior exposição do solo à radiação solar aumenta a temperatura dessa superfície, com isso aumentando a radiação de onda longa emitida por essa superfície, emitida pela superfície terrestre. Então, quando a gente olha somente olhando esses dois parâmetros, a gente já vê que existe um impacto imediato em retirar a vegetação e expor o solo em termos de balanço de radiação à superfície terrestre. E, consequentemente, se emite mais radiação de onda curta, emite mais radiação de onda longa, reflete mais radiação de onda curta, o resultado final disso é a diminuição do saldo de radiação. Diminuindo o saldo de radiação, você vai ter menos energia para os processos físicos, químicos, biológicos. Ok? Ou seja, para o ciclo biogeoquímico acontecer. Então, você tem essa redução do saldo de radiação só por mudar a superfície. Veja só, eu peguei esse caso aqui mais contrastante, você tem uma superfície vegetada e aí você tem uma superfície de solo exposto. Imagine o seguinte, você tem radiação solar chegando aqui e aqui. Imagine que essas duas localidades estão próximas. Em termos de radiação solar, ambas recebem a mesma quantidade. Tanto essa vegetada, como essa de solo nu. Agora, a região de solo nu, ela vai refletir muito mais radiação de onda curta do que a área vegetada. Então, aqui, em termos de saldo de onda curta, você já vê que esse saldo de onda curta na superfície vegetada, ele é maior do que na superfície degradada, na superfície de solo nu. Agora vamos ver em termos de ondas longas. A temperatura da atmosfera, nesse instante, é basicamente a mesma, porque elas estão muito próximas. Então, em termos de ondas longas, as duas regiões recebem a mesma quantidade. Mas em termos de ondas longas emitida pela superfície terrestre, você tem muito mais radiação de onda longa emitida por essa superfície estar mais aquecida do que aqui. Então, você gerou, nesse caso, olhando para cá, você tem um maior saldo de radiação de ondas curtas e um saldo de radiação de onda longa quase zero, porque o que ela está recebendo, ela está emitindo, então ela fica com saldo positivo aqui. Mas, nesse caso, você tem um menor saldo de radiação de ondas curtas, uma radiação de onda longa emitida menor do que a recebida, então você tem um saldo negativo de radiação de onda longa, isso fazendo com que o saldo como um todo seja reduzido sobre essa área. Então, com menos energia aqui, você tem menos partição para aquecer o solo, para aquecer o ar, para evapotranspiração, para fotossíntese, para o ciclo biogeoquímico. Então, tem menos energia para que isso aconteça.
fazendo com que o saldo de radiação seja reduzido quando você tem a retirada da vegetação. Então, essas setinhas aqui é para tentar ser mais didático para o entendimento de vocês de como o uso e ocupação do solo ele impacta esses parâmetros do balanço de radiação à superfície terrestre. Então, se você olhar em termos de medição, isso aqui é medido, né, em campo, isso aqui é dado medido. Os valores negativos são os valores que estão sendo emitidos, né, que estão saindo da superfície terrestre, e os valores positivos são os que estão chegando à superfície terrestre. Então, vejam, a linha verde, ela representa a radiação solar incidente. Veja que só tem durante o dia, porque à noite não tem radiação solar. Então, ela só aparece durante o dia. Do nascer, aqui, 5 e pouco da manhã, ao pôr do sol, por volta de 6 e pouco. Porque até um pouco depois disso, você ainda tem radiação difusa chegando. A linha roxa, né, que está aqui embaixo, né, tem à noite, tem aqui embaixo, é a radiação de onda curta refletida, que é o albedo. Ou seja, vai dar origem ao albedo. O que chegou pelo que foi refletido vai dar origem ao albedo. Então, isso é o que é refletido durante o dia. Por isso que está negativo. A linha azul é a radiação de onda longa emitida pela atmosfera em direção à superfície terrestre. Veja que ela é mais ou menos constante ao longo do dia. Isso é na Caatinga, viu? Isso é aqui na Caatinga, num dia de céu claro. E a laranja é a radiação de onda longa emitida pela superfície terrestre. Veja que o que chega proveniente da atmosfera e o que é emitido pela superfície terrestre é quase a mesma coisa. Então, o saldo de radiação de onda longa é quase nulo ao longo de 24 horas. Quem vai definir realmente a quantidade de energia disponível é aqui, a radiação solar que chega. Então, basicamente, o saldo de radiação que fica é o saldo de radiação oriundo da radiação solar. Porque o que chega em ondas longas e o que sai em ondas longas é quase a mesma coisa. Então, o saldo é muito pequeno ao longo de 24 horas. Então, quando você muda a superfície, aí você altera esses parâmetros que estão bem definidos na Caatinga, e quando você desfloresta, quando você queima a Caatinga, quando você tira a Caatinga para deixar lá solo nu para futuramente servir como áreas de criação de gado ou área de futura plantação no período chuvoso, você impacta fortemente esse balanço de radiação à superfície terrestre. E isso tem respostas para o sistema ambiental, para o sistema climático. Tudo isso interfere na disponibilidade de energia para que esses processos ocorram. Isso numa escala micro, mas quando você vê isso numa escala muito maior, escalas de degradação das terras, escalas de retirada de vegetação, isso aumentando a escala, isso tem um impacto muito grande no microclima local de uma determinada região. Então, estudar essas variáveis é importante para ter um entendimento do microclima de uma região à medida que você causa uma perturbação antrópica nessa região. E é uma das coisas que a gente tem estudado na Caatinga. Eu tenho estudado Caatinga em conservação, lá na Reserva Ecológica, a ICMBio, lá de Serra Negra, lá no Rio Grande do Norte. Caatinga em recuperação, aqui numa área experimental de Caatinga, aqui do INSA, Instituto Nacional do Semiárido. E Caatinga degradada, totalmente degradada, que você tem solo nu e vegetação basicamente jurema preta e cactáceas, para entender o impacto da retirada dessa vegetação nesses parâmetros. E a gente vê que existe. E tudo isso gera um impacto no microclima local.
Bem, vamos lá. E no ciclo biogeoquímico. Bem, agora vocês se assustem aí na cadeira, em casa. Alguns deram um pulo, outros fecharam aí a aula porque não querem ver isso, mas isso não tem nada demais, pessoal. É uma série de informações que vocês encontram sem muita dificuldade no dia a dia, nos livros didáticos, no material, nos papers. E isso é, na verdade, o saldo de radiação colocado em forma de obtenção desses dados baseado em experimento de campo ou de dados de estação meteorológica e por aí vai. Então, isso aqui é como você obtém o saldo de radiação à superfície. Se você tiver aquele sensor bonitão lá, que eu apresentei ainda há pouco, de, sei lá, 30 e poucos mil reais, você não precisa fazer nada disso. Você já obtém eles direto lá, as informações vêm direta, cada um sensor daquele mede. Mas se você não tiver, tiver dados medidos ali numa estação meteorológica, você pode obter o mesmo RN, talvez uma imprecisão comparado ao dado medido, mas não tão diferente. A gente já fez essas análises e vimos que as estimativas usando dados mais limitados, dados meteorológicos, dados ambientais mais limitados, consegue estimar muito bem, muito próximo da realidade do que aqueles sensores medem no campo. Então, o albedo, a gente viu que tem valores tabelados para eles. Essas variáveis A e B aqui são constantes, que a gente já tem para várias partes do globo, inclusive aqui do Nordeste. Esses N's que aparecem aqui é radiação que chega no topo da atmosfera, radiação que chega à superfície, isso depende de região para região. Esse Qzão aqui é a radiação que está chegando lá no topo da atmosfera, isso é estimado, vocês têm como fazer isso. A emissividade da atmosfera, a gente já viu que tem modelos para estimar, baseado em parâmetros meteorológicos. Temperatura do ar é medido numa estação meteorológica. Temperatura da superfície é medido em estações meteorológicas e essas emissividades da superfície a gente viu que já tem valores tabelados para elas também. Então, se você quer fazer um estudo mais climatológico, mais grosseiro, essas equações aqui, elas te dão informações muito boas, sem muita dificuldade, inclusive, de publicação, porque isso já é aceito na comunidade científica. Agora, se você quer riqueza de detalhes, né, de coisas, parâmetros que mudam, por exemplo, esses dados que eu estou medindo na Caatinga, os dados de radiação a gente tem dado a cada minuto. E os dados de fluxos de água e carbono, a gente tem 10 dados por segundo. Então, veja que isso é uma riqueza de detalhe que interessa para a escala de fotossíntese, a escala de monitoramento de abertura estomática, de monitoramento na escala de segundos, de minutos, que interessa para um determinado tipo de estudo. Mas quem está estudando, por exemplo, recuperação de áreas degradadas, esse dado não tem muita importância, porque ele não vai estar te oferecendo uma resposta na escala de tempo que te interessa. Então, veja que aquela medição ela é muito importante, mas ela muitas vezes pode ser substituída por equações desse tipo, que te dão uma informação mais, vamos dizer, menos precisa, mas que representa bem as características daquela região. Depende muito de que tipo de pesquisa você está desenvolvendo. Depende muito do que você pretende oferecer como resposta científica ao teu problema. Então, não se preocupem que isso aqui são equações já muito aplicadas no contexto global, né? Só aqui na região de Campinas, ou só por mim ou por outros pesquisadores. Não, você vai encontrar isso nos papers, basta você buscar saldo de radiação, o net radiation nos sites de busca de periódicos de papers científicos, vocês vão ver que essas equações elas são tão frequentes como qualquer outra
nos papers. Então, por mais que elas estejam aí e aparentemente gerem uma grande dificuldade, esses parâmetros, muitos deles já são conhecidos, tabelados e até já calibrados para algumas regiões, inclusive aqui da região Nordeste. Ok? Isso para o saldo de radiação. E aí, para a obtenção de cada uma dessas componentes, ou seja, radiação de onda longa, tem equações para isso. Eu estou só apresentando essas equações, eu não estou pedindo para vocês usarem elas futuramente, nem aplicar exercícios que vocês sejam obrigados a fazer todos esses cálculos. Não, eu estou apresentando porque é meu dever, como professor da disciplina, mostrar que existe todo uma fundamentação teórica e, ao mesmo tempo, prática, né, de uso dessas equações no dia a dia, fundamentação científica por trás do que a gente está mostrando aqui. Então, existem esses modelos de Brandt, o modelo da FAO 56, que é muito conhecido aqui do pessoal da área mais agronômica. E esses métodos, todos eles têm aí as suas variáveis bem descritas, que eu vou passar para vocês verem em casa. E muitos deles, lógico, baseados em informações de estações meteorológicas que vocês encontram espalhadas aí ao redor do mundo. Ok? Bem, então, essa era a ideia, era fechar esse conteúdo sobre balanço de radiação, mostrar que o uso e ocupação do solo, ele é importante nesse balanço e ele impacta fortemente esse balanço. E, com isso, a gente poder partir para os tópicos a seguir. Veja que, no nosso curso, a gente está falando de energia disponível. E energia disponível, ele tem a ver... Vou abrir aqui só para... A energia disponível aqui, ela tem a ver com saldo de radiação e fluxo de calor no solo. Eu falei para vocês que a energia disponível é o que fica em forma de saldo de radiação. Desse saldo de radiação, parte é utilizado para aquecer o solo. Então, o que sobra, que nós chamamos de energia disponível, é o que vai ser utilizado para o processo de evapotranspiração e o processo de aquecimento do ar, assim como na fotossíntese. Então, o que a gente vai estar tratando a partir da próxima aula é a obtenção desse fluxo de calor no solo. Agora a gente já sabe o que é o saldo de radiação e como se obter. O próximo passo é o fluxo de calor no solo, quais as componentes, quais as variáveis de solo que são observadas, qual o comportamento desse fluxo de calor no solo e, depois disso, a gente entender como é que essa energia é particionada para o processo de evapotranspiração e aquecimento do ar. E aí a gente tem o balanço de energia com todas as suas componentes sendo observadas, ok? Essa vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Bem? A gente tem ainda algum tempinho aqui, eu vou fechar, né? Vou cancelar aqui o compartilhamento e está aberto agora para dúvidas. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, fique muito à vontade, já que estamos todos aqui na nossa sala de aula. Alguém quer se manifestar? Fique muito à vontade, viu? Eli, tu está com o teu microfone aberto, quer dizer alguma coisa? Alan? Por mim tá ok, professor. Tá ok? Mais algum de vocês? Eu sei que é muita informação, talvez tenha causado dúvidas, mas é importante que vocês comentem, porque as dúvidas elas vão surgindo, talvez seja a dúvida de mais alguém, e aí a gente vai tentando sanar as dúvidas e, ao mesmo tempo, compartilhar um pouco de experiência que a gente já tem trabalhando com isso. Professor, não, pode falar. Pode falar. Não, é só para dizer ainda sobre o senhor ter falado de fazer uma apresentação. Eu vou montar um videozinho
e aí eu posto no YouTube, sei lá. Aí só assiste, só vê lá as equações, o que é que ele gera. Pronto. É rápido, mas É é uma, interessante. é uma boa opção, fica muito a seu critério. Até é bom porque compartilha com os colegas, vai que alguém tem Isso, interesse em trabalhar junto. Acho que seria interessante. verdade. Fala, Alan. Professor, dentro dessa equação da emissividade da atmosfera para céu escuro, aí tem um F-cloud, né? Aí Fração de cobertura de fração de nuvem. nuvem. Se o senhor podia só pincelar o que seria isso aí, que eu não... Então, quando você tem eu vou abrir aqui meu vídeo. Tá. Quando você tem a medição, tem estações meteorológicas, né? Isso não é regra para todas as estações meteorológicas, mas quando você tem algumas estações meteorológicas que ele tem sensores que te dão a estimativa em porcentagem de quanto do céu, né, da região que você está ocupado por nuvens. Por isso que ele chama de fração de nuvem, ou seja, quantos por cento daquele céu que seria 100% está ocupado por nuvens. Então, essa fração ela entra na equação porque, consequentemente, ela vai ser um fator determinante para atenuação dessa... Não diga atenuação, a palavra, na verdade, seria o inverso. Seria para o incremento de temperatura nessa atmosfera e de emissão em direção à superfície terrestre. Então, essa fração de nuvem ela não é uma variável fácil de você obter, por isso que muitas dessas modelagens elas são feitas para dia de céu claro. Dia de céu claro acaba sendo... Você vai ver muitos papers que, quando eles estão tratando de estimativa de radiação de onda longa, né, incidente à superfície terrestre, eles vão se reportar muito a dias de céu claro. Mas já existem hoje vários papers que aplicam metodologias para estimativa em dias de céu nublado. Tem uma aluna minha que defendeu a tese dela agora, acabou de defender, poucos dias antes da universidade fechar as portas, em isolamento, ela defendeu a tese dela e o trabalho dela era exatamente esse, né? Estimar o saldo de radiação à superfície, mesmo quando tem nuvens, usando sensoriamento remoto. Porque o grande desafio é estimar estimar o saldo de radiação quando você tem nuvem. Em geral, como a Poliana, eu acho que falou aqui no início, em geral, quando você tem nuvem, o sensoriamento remoto ambiental ele não é aplicado. Por que ele não é aplicado? Porque você tem dificuldade para estimar as componentes do balanço de radiação e, consequentemente, o saldo de radiação à superfície. No trabalho... Sim, foi no caso do NDVI que eu falei. Foi, mas acaba também interferindo o NDVI também, né, as componentes. No caso dela, ela trabalhou com uma parametrização da atmosfera que leva em consideração nuvem e tudo mais, e conseguiu estimar quando tem cobertura de nuvem, mesmo assim ela estimou quanto é o saldo de radiação à superfície. E para isso ela usou alguns papers de referência, em que alguns deles mostram essa modelagem para dia de céu nublado, em que eles não estão necessariamente observando dados de cobertura de nuvem, fração de cobertura de nuvem. Eles estão usando uma parametrização que leva a nuvem em consideração, mas não medindo a nuvem, analisando outros parâmetros. Então, eu posso, inclusive, compartilhar depois com vocês esses papers. Mas é um trabalho bem interessante, né, que os caras fizeram para a estimativa de radiação de onda longa à superfície em todas as condições, tanto em condição de céu claro, que é o mais fácil,
você basta ter a emissividade da atmosfera e a temperatura da atmosfera, como em condição de céu nublado, que aí complica, porque você tem frações diferentes, consequentemente você tem teores de vapor de água diferentes na atmosfera. E tendo esse teor diferente, esse teor altera a emissividade dessa atmosfera. Por isso que complica tanto a obtenção da radiação de onda longa à superfície, em direção à superfície, quando você tem cobertura de nuvem, porque a fração das nuvens interfere na emissividade. Então, a emissividade deixa de ser um valor constante para aquele dia, para aquela atmosfera, e passa a ser um valor variável ao longo do dia, dependendo, lógico, do teor de vapor de água que tem nela. Então, por isso que é tão complicado. E se você olhar na equação lá, são duas variáveis que entram na estimativa da emissividade da atmosfera, que é a temperatura do ar e a pressão de vapor. Por que a pressão de vapor está lá? Porque é pressão de vapor que diz quanto de vapor de água que tem na atmosfera. Então, nesse caso específico, a pressão de vapor de água, ela te diz a interferência que o vapor de água vai ter naquela emissividade. E isso você tem que observar dia após dia. Okay? Por isso que a fração de nuvem entra lá naquele modelo clássico lá do Brandt, mas hoje em dia já existem equações mais robustas, mais atuais e usando dados que a gente dispõe hoje em estações meteorológicas para fazer esse trabalho de obtenção da radiação de onda longa emitida pela atmosfera em condição de céu nublado. Ok? Mais alguém? Bem, então está chegando a hora do almoço, né? Meio-dia. A gente teve um dia bem puxado aí de aula. Espero que tenha ajudado a esclarecer aí a mente de vocês sobre esses tópicos. Como eu disse, para muitos é novo, primeira vez que está se deparando com essas informações, e o objetivo não é realmente causar nenhum trauma, mas muito pelo contrário, é que a gente tenha a mente ainda mais preenchida com esses novos conhecimentos. E aí, eu vou ver se eu consigo gravar, não sei se hoje à noite, eu vou ver se eu consigo gravar uma aula para vocês, referente a esse tempo que a gente não teve a semana passada. Lógico, seria a aula seguinte, né? Não seria nada do passado, seria que a gente conseguiu contemplar o que a gente faltava ver. Então, vai ser, se eu conseguir gravar, vai ser algo sobre fluxo de calor no solo. E aí eu aviso a vocês da disponibilidade da informação no canal do YouTube. Ok? Então é isso, pessoal. Uma boa semana a todos. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, compartilhe no grupo e a gente tenta, dentro da medida do possível, esclarecer as dúvidas. Tá ok? Até mais. Boa semana a todos. Oi.